O canal se chama Já Estudou Hoje. Deixando um dinheiro para as bonitas. Primeiro, Paula, parabéns pela qualidade de transmissão e quero saber da Valéria, como você vê o cenário artístico no Brasil para pessoas LGBTQIAPN+. Posso completar com a pergunta dele? Pode. Uma coisa que eu estava falando na live hoje, é muito comum, com exceção, por exemplo, da Gabriela Lohan, que eu já vi em acho que outras novelas, e a Maria Clara Spinelli, que também participou de acho que mais umas 2. A gente sempre vê assim, acontece a aparição de uma menina trans, uma mulher trans na novela, e depois você não vê mais ela. Já aconteceu assim em algumas novelas, né? Você acha que não está faltando isso? Fazer isso rodar mais vezes e ter outras? E aí responde... Eu acho que sim, eu acho que ainda tá... A gente ainda tá andando a passos de formiga e sem vontade, e como diria o Lulu Santos, né? Eu acho que a gente precisa muito mais... E aí é uma questão um pouco maior... Sabe quando você é a dona do podcast, você sabe quem você pode convidar e deve convidar? Sim. É a partir disso que as mudanças vão ser feitas, eu acho. A gente precisa entender que quem manda é que precisa... nós precisamos estar lá. Entendi. A gente não conseguiu acessar esses lugares ainda. A gente ama os convites, mas a gente quer ser quem convida. Eu amo ser convidada para as coisas, eu preciso, a gente ainda precisa, não deixa de convidar para novelas, para séries, mas a gente quer ser a pessoa... que idealiza esse convite. Entendi. A gente quer ser a pessoa que pensou isso. A gente quer ser a pessoa que propôs. A gente quer ser a pessoa que escreveu essa novela, entendeu? Ainda falta isso. Eu acho que esse cenário, ele tá mudando, né? Pra essa pessoa que perguntou, esse cenário tá mudando. Esse cenário tá crescendo. A gente tá vendo coisas maravilhosas. A gente teve o Nick agora, no Estrelas da Casa. A gente tem a Ela, né? Que era a JA. Eu tô falando isso porque ela deixa falar, tá? A Ela Fernandes, que acabou de passar... Alô? Processo? Tá. Maravilhosa ela, que também veio aí de um processo né, que veio do gospel, enfim, agora se encontrou, e enfim, acho isso maravilhoso. Mas que também não tem tanta oportunidade no mainstream, assim. A gente tem visto muita gente despontando, etc e tal, mas a gente ainda continua nesse lugar... que é um pouco menor, justamente por não estarmos lá propondo. A gente quer ser a mão que escreve o projeto. Que aí nós teremos mais. Que eu acho que aí as coisas mudam. Com certeza as coisas mudariam, né? Primeiro que tu tem uma outra visão das coisas, um outro entendimento das coisas. Eu tenho certeza absoluta que se tu escrevesse uma novela, por exemplo... e tivesse que tocar sobre Não ia, desculpa. Eu ia fazer ela totalmente cisgênero. Não ia, desculpa, eu não ia colocar esse tipo de gente lá. Não ia colocar. Mas, se acaso você fizer... certamente você teria um outro entendimento dessa personagem, uma outra... a gente chama... Em dramaturgia, a gente chama jornada do herói, né? Quando essa personagem, ela vai por um caminho, ela sofre, e depois ela tem a redenção. Chama jornada do herói. Quando, certamente, cada uma de nós ia ter um outro modelo de fazer uma outra maneira de fazer essas coisas. E é claro que as coisas mudam, e é claro que tem pessoas muito benevolentes, assim. Eu tive a sorte de cair num núcleo muito abençoado na novela das 9, na Terra e Paixão, porque o diretor era maravilhoso. É maravilhoso. Ele discutia cada cena comigo para que a coisa não ficasse descambada para um outro lugar. E olha que poderia ter ido. Você ouviu? Me ouviu muito, me ouviu muito. Todas as coisas que eu disse. Eu vi uma coisa que você falou com a Cissa, achei maravilhosa. Porque assim, existe na dramaturgia isso. A trans vão focar no drama pessoal dela. Mas você foi introduzindo questões aos pouquinhos. Então tinha lá os protagonistas fazendo aqui e você trocou beijinho com o seu companheiro aqui. A gente fazia isso pra bolar o sistema. Que eu acho incrível. Porque é isso, mostrando aos poucos. A gente teria um super beijo dos nossos personagens, o meu e do Michael Rodrigues. Beijo, Michael. Lindo, maravilhoso. A gente teria um super beijo da personagem, beijão. Mas a gente diluiu esse beijão em mini beijinhos. E vários. Porque com a ajuda de todo mundo, de Eliane Giardini, de todo mundo, assim. A gente ficava no fundo da cena, dançandinho e dando um beijinho lá. Porque é exatamente isso que as pessoas precisam na dramaturgia brasileira. Que passe tão en passant, que seja tão mais uma pessoa,
Que quando isso for acontecer, aconteceu e tá tudo bem. As pessoas acham, não sei por que elas acham isso, que a gente quer um capítulo inteiro das... Não quer, Transando gente. loucamente. Claro que não, Não é isso. Não é isso. A gente quer tá inserida num todo. A gente não quer... As pessoas têm um hábito horroroso de pensar que a gente quer que seja nós e vocês. A gente quer que seja todo mundo nós. A gente não quer nós. Você, porque vocês, cisgêneros, e nós... Não, a gente quer ser todo mundo nós. Sabemos que somos pessoas trans e não esqueceremos disso jamais. Orgulhosamente somos. E somos, é o que somos. Mas assim, ao mesmo tempo... Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui a bandeira, ó. Pode deixar aqui. Mas é isso, a gente precisa entender de uma vez por todas que esse destaque que acham que a gente quer é a pura ilusão da cisgeneridade. A gente quer muito mais passar desapercebido do que qualquer outra coisa. Eu falo e a isso. gente fazia isso na novela, assim, a gente ficou ali dando esses beijinhos lá no fundo da cena, até que o dia que teve o beijo um pouco maior, passou, foi uma cena que passou, tanto que tem gente que diz, nossa, mas eles não se beijaram. Sim, a gente beijou Beijei sim. muito. E beijou muito. Só que foi uma coisa tão en passant, assim, tão naturalizada, que é o que a gente quer nas novelas, é o que a gente quer na dramaturgia brasileira, que a gente passe só como mais uma personagem, né? Que é isso. Ao ponto de que sempre tem um diretor de teatro, que é o que fez Barnum comigo, que toda peça dele tem uma pessoa trans. Não importa. E nem sempre falando sobre transexualidade. Nunca é. É qualquer outra coisa. Mas toda peça dele, ele coloca, obrigatoriamente, ele abre uma chamada pra pessoas trans. Que legal. E não é pra papel de pessoas trans, é pra tipo, nessa peça, era a mulher de 180 e poucos anos. Sim. Não tava lá, tem que ser uma pessoa trans. Muito pelo contrário. É uma mulher, uma senhora de 180 e poucos anos. Então é isso. Passa também por esse lugar, que é isso que eu tô comentando contigo. Do momento em que a gente tem essa consciência do poder que a gente tem, ou que nós, estejamos lá e podemos propor isso. Faço questão absoluta que tem uma pessoa aqui. Ai, mas vocês querem segregar muito. E o que vocês vêm fazendo durante todos esses séculos da nossa vida? Se não entendeu ainda, vamos voltar algumas páginas atrás. Eu vi num diálogo uma vez alguém falando assim, vocês querem impor... Eu falei assim, desculpa, quem impôs time de futebol quando eu era criança, azul pra mim quando eu era criança, chuteira quando eu era... Não foi pessoas trans e LGBTs, não. Foram pessoas cis, foram meus pais, inclusive. Que foram impondo o que eu tinha que usar. Então, a gente não impõe nada, a gente só quer viver. É muito louco a gente tá em 2025 lutando pra ser, né? A gente tá lutando pra ser. Poder ser quem a gente é, que coisa Bom, mais e isso doce. serve pro segmento LGBTQIAPN+, que foi o que já estudou, que é o nome do canal, perguntou, né, se você, como você vê o cenário artístico no Brasil em relação a essas pessoas. Eu penso exatamente isso. Ainda falta muitos de nós entendermos que a gente precisa estar nos lugares de poder, de decisão, de tomar decisão ainda. Embora, claro, eu vou sempre falar de pessoas trans, porque é o meu lugar, o meu local, né? Embora a gente saiba muito que a sigla no G, o G sempre tem muito mais espaço do que o T. Muita hegemonia, tá aí, a gente já discutiu sobre isso. Mas ainda assim a gente consegue ver uma manipulação da narrativa, até mesmo do G na dramaturgia. Então a gente precisa uma mudança ainda um pouco mais... Eu acho até um pouco mais drástica no sentido, assim... Porque sempre os personagens, se é um personagem gay, é sempre ou afetado ou aquele drama quase que coreano. Exatamente. Vivendo. Se é uma personagem trans também, ou é dramático ou é marginalizada. A gente quer também outras... uma vez eu discutindo com um amigo, logo que Maria Clara Spinelli fez a novela onde ela nem falava sobre transexualidade, ela era amiga da vilã, ela era meio vilã também. E eu achei o máximo isso. E o meu amigo falou assim, tá vendo? Olha, já tem uma trans. Eu falei, calma, Cláudia Celeste começou em 1977. Amo que Maria Clara Spinelli tá ali nesse... Mas a gente não quer mais o início. Olha, começou de novo. Mas parece que a gente tá subindo um degrau, é escada rolante. Aí volta, a gente sobe mais um degrau, aí desce. Exatamente. Entende? Eu acho que tem que ter mais. Eu acho que poderia, na trama de vocês, ter outras. E não só dialogar sobre isso. A minha personagem, ela teve uma curva dramática muito interessante. Ela começou tendo um segredo a ser revelado e que, na verdade, era mais do mesmo, ia ser isso mesmo, né? Uhum. E depois, que na verdade isso ia ser muito interessante, mas a trama teve uma mudança, porque a novela é uma obra aberta, então tudo que vem de fora interfere no que a gente está fazendo dentro da novela. Então, na verdade, a minha personagem era para ter um outro direcionamento, mas eu gostei muito do direcionamento que ela teve, apesar de ter, claro, que eu queria que tivesse muito mais destaque, muito mais cenas, mas eu gostei muito dela ser essa pessoa muito
mais uma pessoa que estava ali. Eu acho. Eu acho maravilhoso. Eu acho. Que tava namorando um cara legal, que é advogado, que se apaixonou por ela de maneira muito genuína, dizendo: tá, nosso primeiro beijo foi censurado, tudo bem, mas assim, que disse: te acho uma mulher muito bonita e muito interessante, e é isso, e ficaram, e a partir daquilo tiveram um romance. Mas esse beijo mais linguão foi censurado mesmo? O primeiro foi. Por quem? Pela novela, pela direção da novela. O primeiro beijo não apareceu. Me dá o telefone. O primeiro beijo não apareceu, assim, a gente... A cena... Mas vocês beijaram? Não Para! beijamos. Conta! Ô, você beijou o Daniel aquele dia lá no teatro, lembra? Beijei o Daniel? Para Jezebel. O menino, verdade. Daniel. Nossa, beijei tanta gente que nem lembro. Para! Vagabunda. Não, então, nosso primeiro beijo, nossa primeira cena de beijo, né, que foi quando os personagens Luana e Dr. Rodrigo tem essa conversa, né, que ela ganha o bar e depois perde, depois ganha, depois perde. Mas na primeira vez que ela ganha o bar, que o advogado dá o bar pra ela tem essa troca. Você é muito interessante, você também é uma mulher muito bonita. Aí ela diz assim, a frase: então para de... Como é que ela... Esqueci o texto, porque até isso a gente decora o texto e apaga da cabeça, tá, gente? Ela diz: então para de falar e aproveita. E aí ela fecha a porta e dá pra ver uma silhueta acontecendo algo, mas não dá pra ver o que é. Eles têm a primeira noite de amor, etc e tal, esse beijo e tudo mais. E aí não apareceu. E aí a internet veio abaixo. Por que censuraram o beijo? Por que é que só a Luana e o Dr. Rodrigo não aparecem? E a coisa mais louca é que depois dessa cena aparece uma cena de sexo pegada, assim. Entre pessoas cis. Entre pessoas cis. Aí a internet veio abaixo. Daí o antigo Twitter veio abaixo por causa disso. E aí, depois disso, as coisas foram se modificando. E aí teve o beijinho, e teve o romance, né? E não sei o quê. Ele pediu ela em noivado e tal, etc e tal. Aí foi bonitinho. Sabe uma pessoa que tava no seu núcleo que eu acho ela maravilhosa e eu morro de medo de conhecer ela e descobrir que ela é a Tati. A Tati Lopes? É maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo? Eu tenho muita vontade de ser tipo amiga. Amiga, vamos ali no cinema? Não é? Nem quero nem entrevistar ela. Eu não sei se ela é desse tipo, mas... Mas eu queria, amiga, me empresta. Alô, oi, amiga, me empresta. Ela é maravilhosa, ela é muito disciplinada. Jura? Ela é sempre uma pessoa maravilhosa. Ela tá namorando com o Jorge Salma, que também é um ator incrível. Que era de Toma Lá da Cá, ele era de Toma Lá da Cá, etc e tal. Ele tá fazendo um musical. Tá. Ela é maravilhosa, inteligentíssima, um humor muito rápido. Ela é do Porta dos Fundos, eu me dei bem né? com muita gente do núcleo da novela, assim. E também nem tanto. Mas me dei bem mas me dei bem com muita gente. Você não assim. sai de Campinas se não me passar um nome. E conheci gente muito incrível, assim. Glória Pires é um... Glória Pires, é um amor. ser... Você já pode fechar aqui. Katy Perry, Glória Pires na mesma Glória Pires currículo. foi uma pessoa incrível, assim. E é uma pessoa que me liga, que manda mensagem. Sério? Suzana Vieira, gente. Suzana Vieira é maravilhosa. Ela tem cara de ser maravilhosa mesmo. Ela é daquele jeito. É que ela é igual a gente, ela fala. E Suzana Vieira é uma das poucas pessoas que me liga pra perguntar: você tá bem? Tá tudo bem contigo? Vi uma coisa no teu Instagram, não achei muito bom, não gostei muito. O que é que tá acontecendo? Ai, então tem fofa. Muitos. Cauã também tá sempre mandando mensagem, perguntando como é que tá, como é que eu tô. Tatá, uma pessoa maravilhosa. Tatá me deu um telefone, meu telefone eu ganhei de presente de Tatá. Ô, Tatá, minha filha. Não, tô brincando, eu ganhei um... E outras pessoas que eu fiquei muito amigo, o Michael, que foi meu par romântico. Quando a gente foi pra ser par romântico, o Michael e eu, a novela tinha um outro direcionamento que eu não posso falar o que é, mas enfim. Não, mas já passou? Não posso falar? Não dá. Tá. Depois eu te conto para daqui. Tá, me conta. Michael e eu chegamos numa cena em que foi a cena em que íamos nos beijar. Que era a primeira cena. E ele era do núcleo lá, completamente separado do meu. E eu aqui, lá no meu núcleo do bar, que a gente quase não saía de lá. E a gente chegou, então tá, prazer. Prazer. Valéria, então tá. Pois é, agora a gente vai... agora a gente é um par. E como é que vamos fazer? Eu falei... Pois não deram tempo nem da gente conversar, né? Assim, me mandar umas flores. Disso. Nada, simplesmente eu li que a gente ia ter um caso, eu mandei uma mensagem pra ele falando sobre isso. A gente não conseguiu construir nada, assim, muito. Porque novela é isso, né, gente? Novela é diferente do cinema. Novela é uma fábrica de cena, então hoje tá assim, amanhã não tá. Não tá mais.